E aí, coleguinha, tudo tranquilo, tudo na paz? Tudo 12 por 8? Vamos lá, né? Continuar aqui a nossa saga pela Constituição. Hoje a gente programou o estudo dos direitos da nacionalidade. Primeiro, é um tema muito comum em provas de concurso para carreira militar. Costuma cair em prova, né? As questões são relativamente fáceis, não são tão difíceis, mas se pode complicar um pouco. E boa parte dessa complicação vem do próprio candidato, certo? Vem do próprio aluno. O que a gente vai estudar aqui são as regras sobre nacionalidade na Constituição Federal do Brasil. Não queira saber regras de nacionalidade de outros estados, de outros países. Nenhuma prova vai lhe perguntar isso, a não ser que ele cobre no edital. Constituição dos Estados Unidos, Constituição da China, Constituição da França. Não, isso aí eu nunca vi em concurso aqui, nunca vi. Você pode cair direito internacional em alguns concursos, né? Mas estudar especificamente a Constituição de um país, nunca vi. Certo? Então, não se preocupem. Não se preocupem. Você não vai precisar de saber de regra de nacionalidade de nenhum país. Então, das duas, uma. Sobre nacionalidade, o que você vai ter que saber para começar é se o indivíduo é brasileiro ou não. Se for, você diz, é brasileiro. Em sendo brasileiro, aí você tem que saber se é nato ou naturalizado. Mas se ele não for, mas ele não é. Você não tem que saber a nacionalidade do indivíduo quando ele não é brasileiro. Não tem como você saber isso. Você não sabe a Constituição dos outros países. Então você tem que primeiro saber qual a nacionalidade. Ou melhor, qual a nacionalidade ele possui. Se é brasileira ou se não tem a brasileira. Se tiver a brasileira, aí sim, você passa a ter a obrigação de saber qual é o tipo de nacionalidade. Se não é a brasileira, não é brasileiro. Bom, você não vai encontrar uma questão de nacionalidade cuja resposta seja francês, americano, chinês. Nem se a prova trouxer, você pode riscar ela. Não vai ser a resposta. Porque você não tem como saber se o cara é chinês, se o cara é francês, se o cara é americano e por aí vai. Certo? Não se preocupem com as regrinhas que estão na Constituição. Vocês verão aqui que esse ponto, o estudo da nacionalidade, basicamente, ele aborda três aspectos. Você vai analisar três situações, três temas dentro da nacionalidade. Três pontos, né? O primeiro, quais são os tipos de nacionalidade? Quais são os tipos de nacionalidade que tem? Esse é o primeiro ponto, vamos ver aqui. O segundo ponto, distinções entre brasileiros. Há possibilidade de distinções entre brasileiros? Há. Vamos ver quais são essas hipóteses. E o terceiro ponto são as regras referentes à perda da nacionalidade. 99,99% das questões que se pegar sobre nacionalidade, ela trata desses três temas. Tipos, espécies, distinções entre brasileiros e perda da nacionalidade. Claro que tem outros pontos, nós vamos tratar também, mas, via de regra, não são muito cobrados, abordados em prova. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Então, vamos analisar essas regrinhas dentro da Constituição sobre a nacionalidade. Os direitos da nacionalidade, eles estão previstos na Constituição nos artigos 12 e 13. São dois artigos que tratam da nacionalidade na Constituição Federal. Artigo 12 e artigo 13. Beleza? Bom, primeira coisa a ser observada. Primeiro ponto a ser observado. Quando o indivíduo adquire a nacionalidade de um Estado, se estabelece ali, se cria, né? Resta caracterizado uma situação na qual esse indivíduo passa a ter uma relação
política e jurídica com aquele Estado. Repito, quando o indivíduo adquire a nacionalidade de um Estado, ele passa a estabelecer uma relação, um vínculo, né, jurídico e político com aquele Estado. Ele, por exemplo, passa a constituir, a fazer parte, né, do elemento constitutivo humano do Estado. Certo? Por que ele passa a ter esse vínculo político? Porque quando o indivíduo adquire a nacionalidade, ele está apto a exercer os direitos políticos. Nós vamos estudar os direitos políticos, nós veremos que só quem goza de direitos políticos são aqueles indivíduos que detêm a nacionalidade do Estado. Estrangeiros não gozam de direitos políticos. E é um vínculo jurídico na medida em que, ao adquirir a nacionalidade daquele Estado, o indivíduo passa a ter uma relação jurídica com o Estado. Certo? Passa a ser sujeito de direitos, inclusive, não que o estrangeiro não seja, a gente já viu aqui lá no artigo 5º, mas inclusive aqueles direitos que são inerentes apenas aos brasileiros, apenas àqueles indivíduos que adquirem que adquiriram, né, a nacionalidade brasileira. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, vamos começar a analisar os direitos da nacionalidade sob o prisma daqueles 3 pontos que eu falei para vocês. O primeiro deles, os tipos de nacionalidade. Eu vou chamar aqui de espécies ou tipos, aí tanto faz, isso é questão de nomenclatura, não vai alterar nada. Então, espécies de nacionalidade. Quais são os tipos de nacionalidade que existem? Bom, aí nós vamos ver que a nossa Constituição, ela traz 2 tipos de nacionalidade. A nacionalidade originária, ou primária, e a nacionalidade secundária. Vamos analisar cada uma delas separadamente, começando pela nacionalidade primária, ou originária. Esse é o primeiro tipo de nacionalidade que nós vamos analisar aqui. Primária ou originária. Essa aí é aquela que a Constituição atribui aos chamados brasileiros natos. Então, chamados brasileiros natos são aqueles que adquirem a nacionalidade primária ou originária. Aquela regra que você vê lá no artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal. Detalhe dessa nacionalidade originária ou primária. Ela é involuntária. Então, essa nacionalidade aqui, ela é involuntária. Professor, o que é que significa isso? Por que é que essa nacionalidade aqui, ela é involuntária? Obviamente, como o próprio nome diz, porque ela não depende da vontade do indivíduo. Essa nacionalidade aqui, originária primária, ela decorre de um acontecimento natural, de um fato natural, o nascimento. Por isso que ela é involuntária. Então o indivíduo ele não escolhe, ele não opta ser nato, ele nasce nato. Ele vai exercer o direito de brasileiro nato, aí é outra história.
A prova não vai lhe perguntar isso, não. A prova vai lhe perguntar se ele é nato ou não. Para você saber se ele é nato, você tem que analisar as regrinhas referentes à nacionalidade originária ou primária. Beleza? Então, nacionalidade primária ou originária é aquela atribuída aos chamados brasileiros natos. Pega a Constituição no artigo 12, inciso 1. São brasileiros natos. Aí você vai ver que nas 3 alíneas do inciso 1, ele fala os nascidos e os nascidos. Por quê? Porque ela é involuntária. Ela decorre do nascimento. Não é à toa que o legislador colocou lá. Os nascidos, babá. Os nascidos, bbb. Os nascidos, babá. Não. Isso porque é uma nacionalidade involuntária. Beleza? Bom, para o indivíduo adquirir a nacionalidade originária ou primária, se tornar um brasileiro nato, essas regras aqui geralmente elas são regras gerais, certo? Os critérios de aquisição são basicamente os mesmos. Então, para essa nacionalidade originária aqui, existem 2 critérios, 2, para que o indivíduo possa adquirir a nacionalidade originária. O critério a ser adotado é o critério, pode ser o critério jus solis ou ius solis. Nesse critério se leva em consideração o local do nascimento, o território aonde a pessoa nasceu. E o critério jus sanguinis. Você, em tese, não vai levar em consideração o nascimento no território daquele estado, mas fora do território daquele estado, desde que tenha a questão da consanguinidade. Certo? Tem país que adota um, tem país que adota outro. O Brasil, vou contar a historinha rápida aqui de vocês a respeito do Brasil. O Brasil adota como critério principal o critério jus solis. Certo? Só que, a gente vai ver qual é esse critério. Só que com o decorrer do tempo, muitos brasileiros passaram a morar no estrangeiro, passaram a ter filhos no estrangeiro. E aí, na maioria das vezes, adquiriam, né? Os filhos não chegavam a adquirir a nacionalidade daquele estado. Aí ficava apátrida. E as normas de direitos humanos garantem uma pátria a cada cidadão, a cada indivíduo. O indivíduo tem direito a uma nacionalidade. Essa é a regra, né? E aí o Brasil passou também a adotar o critério jus sanguinis. Então hoje o Brasil adota 2 critérios, o jus solis e o jus sanguinis. E aí tem um pouquinho de cuidado, quando chegar no momento eu vou mencionar para vocês que o critério jus sanguinis, as regrinhas do jus sanguinis, foram submetidas, essas regras foram submetidas a uma emenda constitucional. Teve uma alteraçãozinha em 2006, então tenha cuidado com o material anterior, né? De vez em quando você consegue encontrar na internet aí alguns materiais antigos, uma emenda recente, né? Vai ter 14 anos, mais ou menos. Mas teve uma emenda, então tem um pouquinho de cuidado para não pegar material desatualizado. Teve uma emenda que alterou as regras do jus sanguinis. Bom, então vamos começar a analisar aqui esses 2 critérios. Que são os 2 critérios que o legislador constituinte originário passou a adotar dentro da aquisição, né, da nacionalidade primária ou originária na Constituição. Então vamos lá. Os critérios a serem adotados. O primeiro critério que a gente vai analisar aqui é o critério jus solis, que é o principal, certo? Que é o critério adotado pelo Estado brasileiro. Jus ou ius, né? Solis. Como eu disse a vocês, aqui o critério estabelecido é o solo, né? É o território, é o local do nascimento. Pelo critério jus solis, a Constituição vai dizer que será considerado brasileiro nato
os nascidos no Brasil. Nasceu no Brasil, não importa de quem é filho, se é de pais brasileiros, de pais estrangeiros. Nasceu no Brasil, opa, brasileiro nada. Essa é a regra. É o critério de Solis. Certo? Você só tem que ter cuidado com um detalhe. O detalhe é que essa regrazinha aqui, ela tem uma exceção. Ou seja, vai ter uma situação em que o indivíduo vai nascer no Brasil e não vai ser brasileiro nada. E vai ser o quê, professor? Não sei. E nem você também sabe. Aqui basta saber que ele não vai ser brasileiro. O que importa começou você. Você tem que saber se o indivíduo é brasileiro ou não. Se é, aí sim, você tem que saber se é nada naturalizado. Se não é, só pode dizer que não é. Ele não é brasileiro. Certo? Então, quando é que o indivíduo vai nascer no Brasil e não vai ser brasileiro nada? Esse caso aqui. É a exceção do jus solis. O indivíduo vai nascer no Brasil e não vai ser brasileiro nato nessas condições aqui. Filhos de estrangeiros a serviço do seu país. Claro que eu estou falando que quem vai estar a serviço, obviamente, né? São os pais, né? São os filhos de estrangeiros cujos pais estiverem a serviço do seu país. Presta atenção nesse detalhe aqui. Presta atenção. Pra você não confundir, pra você não misturar as bolas. A prova vai perguntar, vamos lá. Um casal de chinês, geralmente essas questões que envolvem nacionalidade, ele conta uma historinha bem bonitinha e depois pergunta a você, conforme a Constituição, à luz da Constituição, se aquele menino é brasileiro ou não, se é brasileiro, se é nato ou naturalizado. Geralmente é assim que acontece. Aí vamos lá. A questão diz, um casal de chinês está de férias no Brasil. A chinesa está buchudinha, né? Não, o buchinho lá, né? O parto está programado para daqui a um mês. Eles vão passar só uma semana aqui. Curtindo o Brasil, né? De boa. O menino vai nascer daqui a um mês. Parto programadinho para nascer daqui a um mês. A chinesinha teve uma complicaçãozinha. Buf! Nasceu o menino no Brasil, ó. Aí a prova vai lhe perguntar. Presta atenção. A prova vai lhe perguntar. Ela vai lhe dar o casinho hipotético e vai fazer a pergunta. Segundo a Constituição, esse menino aí, desse casal de chinês, é brasileiro ou não? Aí você não vai adivinhar nada. Você vai, ó, aprender a regra e aplicar na questão. Vamos lá. Ele nasceu aonde? No Brasil. Não importa que ele é filho, não. Nasceu no Brasil, tá aqui, ó. Qual o critério que eu vou adotar? Jus solis. Nasceu no Brasil, jus solis. Mas como ele é filho de estrangeiros, você tem que ter um pouquinho de cuidado para ter que analisar a exceção também. Toda vez que você tem uma regra e exceção, tem que analisar as duas, tem que saber as duas. Principalmente a exceção. Que eu já disse a vocês aqui. N vezes, o que as provas mais cobram é a exceção. E a regra todo mundo sabe. Pelo menos a grande maioria dos que estão fazendo a prova. Mas a exceção é só aquele que debruçou mais um pouquinho sobre os livros, né? E desceu mais um pouquinho nos estudos. Então, como ele é filho, como a criança que nasceu, né, aqui no Brasil, é filho de estrangeiro, aí você diz, opa. Porque se é filho de estrangeiro, eu tenho que analisar um detalhe. Que detalhe é esse? Se os estrangeiros estão ou não a serviço do seu país.
Aqui, daqui a pouco eu vou analisar para vocês um ponto sobre esse seu aqui. Certo? Uma pegadinha que tem pronto. Vem cá. O casalzinho de chinês que está no Brasil está a serviço da China? Não. Se não está a serviço da China, não é exceção. Se não é exceção, é o quê? A regra. Então o menininho é nato. Pode marcar lá, brasileiro nato. E ir para o abraço, partir para o abraço. Agora você quer ver se erra essa questão aqui? Você está lá, né? Resolvendo a questão. Casal do chinês, férias no Brasil, papapá. Menino nasceu no Brasil. E aí, segundo a Constituição, é brasileiro nato naturalizado. Esse é assim para a questão. Aí pergunta, né? Você pergunta a si mesmo, né? Você para lá e diz: vem cá. E se o casal levar o menino para a China? Meu amigo, a prova está lhe perguntando isso. A prova está lhe perguntando dizendo se o casal vai levar ou não. Isso não tem relevância nenhuma para onde ele vai ou para onde ele deixa de ir. O que os pais vão fazer com o filho, a prova não está lhe perguntando, não. Esqueça isso. A prova está lhe perguntando se ele tem ou não direito à nacionalidade brasileira. Tem. Ele é brasileiro nato. Se ele vai exercer, aí é outra história. Ah, professor, mas os pais vão querer que ele seja chinês. Meu amigo, a prova não está lhe perguntando isso, não. Aqui não é vontade de pai, não. Aqui é você aplicar o que a Constituição diz. Certo? Então ele é brasileiro nato. Se ele vai exercer, aí os pais vão querer que ele exerça, aí é outra história. Mas ele é brasileiro nato. De repente, eu não sei como é a regra da China, a China pode considerar também que ele tem a nacionalidade originária. Aí você vai ter um conflito positivo de nacionalidade. Né? Então esqueça isso. Rapaz, você já está diante de uma pergunta. Que em tese não é tão simples assim. Não é difícil, mas também não é tão simples. Você emenda outra pergunta por cima? Não, rapaz. Não faça isso não. Na maioria das vezes você faz isso, não é só aqui não. Hein? Na maioria das vezes. Você mexe a sua mente, confunde a sua mente. Então não queira saber para onde o menino vai, para onde a mãe vai levar o menino, né? Que o menino vai deixar de fazer ou deixar de fazer. Não. Pega o casinho, a historinha que ele lhe contou e aplica a Constituição. Certo? Aí vem uma questãozinha aqui. Ó. Vem cá. Quando a Constituição diz os nascidos no Brasil, são brasileiros nada, né? A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço do seu país. Primeiro ponto. Quando a Constituição fala a serviço do seu país, ela é bem clara. Mas sabe o que a prova faz com você? Vale pegar, porque você sabe que a prova é sacana, né? Não fique pensando que a prova queria ajudar você, não, que prova não foi feita para facilitar a vida de ninguém, não. Ela chega para você e diz assim, claro que isso na prática não pode acontecer nunca. Mas a prova é teoria, amigo. Ela quer saber se você sabe teoria, não é prática, não. A prova chega para você e diz, um casal de chinês está no Brasil a serviço da França. Olha que viagem. Um casal de chinês no Brasil a serviço da França. Como eu disse, na prática isso é impossível. Não tem como um casal de chinês estar a serviço de outro estado. Qual o vínculo que eles têm com a França? Mas a prova está perguntando. Os pais estrangeiros estão a serviço do seu país? Não. Estão a serviço de outro país. Então, se estão a serviço de outro país, você aplica a exceção? Não, aplica a regra. Nato de novo. Pode marcar lá e partir para o abraço. Certo? Então, cuidado com esse detalhezinho aí, como tem que ser ao seu país. A questão tem que dizer claramente que ele está a serviço, se é casal de chinês, serviço da China. Se é casal de francês, serviço da França. Por aí vai. Outro ponto que você tem que ter cuidado aqui, ó. Ainda dentro desse critério jus soli. Quando a Constituição diz, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço do seu país. A questão é, quando ela fala filho de pais estrangeiros que estejam a serviço do seu país, os dois têm que estar, o pai e a mãe. Aí o STF entendeu o seguinte, basta um estar e o outro vir acompanhando. Está caracterizado
o serviço para aplicar a regra, a prestação de serviço para aplicar a exceção do jus solis. Então, o pai está a serviço da China, veio para o Brasil. A mãe não está a serviço, mas veio acompanhando o pai. Não ia ficar lá? Né? Então, está caracterizado a regrinha, a exceção do jus solis. Então, nesse caso aí, considera como se os dois estivessem a serviço e, portanto, aí sim, nesse caso, se o casal está no Brasil a serviço da China, você aplica a exceção. Nesse caso, não vai ser brasileiro. Então, aquele menino não vai ser brasileiro. Não queira saber qual vai ser a nacionalidade dele. A prova vai lhe perguntar isso. Ele não é brasileiro. Pronto, acabou. Então, esse é o critério jus solis. Né? Para aqueles que nasceram na República Federativa do Brasil, mesmo filhos de pais estrangeiros, exceto quando os pais estrangeiros estiverem a serviço, né, do seu país. Beleza? Então aqui você tem o primeiro critério, que é o critério jus solis. Lembrar da questão do seu, tem que ser o país, né, da nacionalidade do casal, e não necessariamente tem que ser os dois a serviço, até porque é muito difícil, né? Quase impossível. Não diria impossível, né? Mas é muito raro você ter um casal onde os dois estão a serviço. E um detalhe, da mesma forma a gente vai ver que essa regra se aplica nos jus sanguíneos, só que de forma inversa. Quando a gente fala serviço do país, a gente está falando serviço do Estado, né? Serviço do Estado, país. Não é a serviço da empresa daquele país. Serviço do Estado, né? Naquele Estado, país. Beleza? Então é o jus solis. É o critério que o Brasil adota como critério principal. Vamos para o segundo. Segundo critério aí. É o jus sanguinis. No jus sanguinis, como o próprio nome diz, dá a ideia, né? Eu vou levar em consideração aqui, ó, a consanguinidade. Certo? Vou levar em consideração aqui a relação de consanguinidade. Quando é que eu vou aplicar o critério jus sanguinis? Primeiro você tem que saber quando é que você vai aplicar um, quando é que você vai aplicar o outro. Quando é que você aplica o jus solis? Quando nasce no Brasil. Quando é que você aplica o jus sanguinis? Aqui, ó. Para os nascidos no estrangeiro, óbvio, porque se nascer no Brasil é jus solis, de pai ou, olha o detalhe, ó, de pai ou, isso é importante, mãe brasileira. Então, quando é que você vai aplicar o critério jus sanguinis? Quando o indivíduo nascer no estrangeiro e o pai ou a mãe brasileiros, então, um ou outro, certo? Preencham as próximas três hipóteses que nós vamos ver. Então, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, poderão, esses nascidos, né, poderão ser considerados brasileiros natos. Aí a Constituição traz, esse é o critério inicial, né? Aí a Constituição traz as exigências, os requisitos para que esses indivíduos aqui, nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, adquiram a nacionalidade brasileira. Ela vai dizer, olha, desde que
Vamos analisar agora quais são essas condições. Então, aquele que nasce no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, vai adquirir a nacionalidade originária brasileira desde que preencha as condições que nós vamos trazer aqui para vocês agora. São 3 situações, 3 hipóteses. Vamos lá? Então, vamos ver a primeira hipótese da aquisição da nacionalidade originária pelo critério jus sanguinis. Então, vamos lá. Desde que, primeiro ponto, eu vou dizer aqui, eu vou chamar aqui de 2.1, certo? Vamos chamar de, colocar a letra A, melhor. Desde que A, lembrando que isso aqui é requisito desse ponto aqui, 2. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que um deles, ou seja, desde que o pai ou a mãe, mais uma vez, ou esteja a serviço do Brasil. Mais uma vez aqui, ó. Desde que o pai ou mãe esteja a serviço do Brasil. Certo? Esse é o primeiro ponto. Então, nasceu no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Se o pai ou a mãe estiver a serviço do Brasil, brasileiro, nada. Pode marcar lá e ir embora. Tenha medo não. Quer ver uma situaçãozinha prática? Vamos lá. Vamos analisar. João é embaixador do Brasil na China. Certo? João mora na China, é embaixador do Brasil na China. Está a serviço do Brasil na China. João se engraçou com a chinesinha, bonitinha, tá? Né? Teve um caso com a chinesinha, e desse caso de João com a chinesinha, veio o menininho. Né? João foi lá e engravidou a chinesinha. Beleza. Nasceu o menininho, lá na China. Aí a prova vai perguntar. Segundo a Constituição Federal, o filho de João é... A gente vai ter que marcar a alternativa, né? Vamos lá. Tem que adivinhar, professor? Não, venha para cá. O filho de João nasceu aonde? No estrangeiro. Então não aplica o jus soli, né? Jus sanguinis. O filho de João é filho de pai ou mãe brasileiro? O pai. Então nasceu no estrangeiro e é filho de pai brasileiro. Beleza. Vamos agora para as condições. O pai brasileiro está a serviço do Brasil? Morreu. Pode marcar lá. Brasileiro nada. E correr para o abraço. Pode marcar sem medo de ser feliz, amigo. Agora tu quer ver essa questão? O Paracim diz, mas professor, vem cá. E se a mãe do menino quiser que ele seja chinês? Meu amigo, a prof não está lhe perguntando isso não. E nem vale perguntar, porque você não sabe a regra de nacionalidade da China. Aqui, aliás, não importa a nacionalidade da mãe, ela pode ser chinesa, francesa, inglesa, japonesa, tailandesa, o diabo a 4. Qualquer, não vai importar. O que vai importar para você aqui é que o pai é brasileiro. Agora, se o filho de João vai querer exercer a nacionalidade brasileira, é outra história, mas ele é nato. Ele é brasileiro nato. Ele nasceu nato. Ele nasceu em uma das condições previstas na Constituição Federal que lhe concede a nacionalidade originária. Acabou, morreu. Pode marcar lá, brasileiro nato e tchau. Beleza? Não importa o que a mãe dele vai querer, quem a mãe dele seja, não importa. Só vai importar para você aqui o fato dele ser brasileiro, do pai ser brasileiro. Mas você pode estar se perguntando, professor, mas se o pai ou a mãe não estiver a serviço do Brasil, que aliás é a grande maioria.
dos brasileiros que estão no estrangeiro não estão a serviço do Brasil. Bom, se o pai ou a mãe não está a serviço do Brasil, aí você vai para a segunda condição, que eu sei que são 3, né? Que é a letra B, que foi inclusive essa aqui, que eu vou mostrar para você, a letra B, foi essa que foi objeto de alteração de emenda, que eu não vou dizer como era para não confundir a cabeça de vocês, né? Então vamos lá. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam, não é o primeiro caso, o pai ou a mãe não está a serviço, nós vem para cá. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Pronto. Maria foi para os Estados Unidos. Maria não está a serviço do Brasil, ela foi por conta própria. Teve um filho nos Estados Unidos. Para a questão, um pouco importa que é a nacionalidade do pai. Não quero saber quem é o pai do menino. Eu quero saber que Maria teve um filho nos Estados Unidos. Maria é brasileira. Maria está a serviço do Brasil? Se o filho de Maria, para o filho de Maria ser brasileiro nada, ela tem que fazer o quê? Tem que vir morar no Brasil? Tem que ir embora? É só registrar um menino em repartição brasileira competente. Morreu, brasileiro nada. Ah, professor, mas se Maria quiser que ele seja americano, meu amigo, a prova não está lhe perguntando isso não. Aqui não tem vontade de Maria, não. A vontade de Maria aqui não prevalece, não. Como eu digo, se o menino vai exercer a nacionalidade brasileira, são outros 500, mas ele é nato. Já que registrou, obviamente, aí não tem o que discutir, né? Mas como o legislador tem que pensar em tudo, ele ainda trouxe uma terceira hipótese, na qual o indivíduo que nasce no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, venha a adquirir a nacionalidade originária e se tornar um brasileiro nato, que é aquela situação em que esses nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, venham residir. Aqui é a única hipótese em que a Constituição admite, exige a residência, essa terceira aqui, nem aqui precisa residir, desde que venham residir no Brasil e após a maioridade, requeira a nacionalidade brasileira. Então, ó, nessa terceira situação aqui, nessa terceira condição aqui, o indivíduo ele tem que vir residir e após a maioridade, ou seja, quando ele atingir a maioridade, é maior, capaz, ele vai lá e requer a nacionalidade brasileira. Detalhe, você se pergunta, professor, ele precisa vir residir quando? Não importa o tempo de residência, ele tem que vir residir. Agora, a aquisição, o requerimento, aí só pode ser após a maioridade. Ele pode chegar aqui com menor de idade, maior de idade, mas o requerimento só pode ser após a maioridade. Então você tem que atentar para esses detalhes, né? Primeiro, ele tem que vir residir. Segundo, ele tem que atingir a maioridade para requerer a nacionalidade. Você pode estar falando, professor, e esse período, se ele chegou antes da maioridade, esse período que ele ficou aqui, enquanto menor de idade, já que ele não podia requerer, ele vai ser considerado o quê? Brasileiro nato. Enquanto ele estiver nessa condição aqui,
ele vai ser considerado brasileiro nato, porque ele nasceu nato, né? Aí, para ficar um ato formal, que ele só pode fazer isso depois de atingir a maioridade, aí ele vai lá e adquire a nacionalidade, requer, né, na verdade, ratifica, né, a sua nacionalidade originária. Mas enquanto ele ficou aqui no período até atingir a maioridade, ele vai exercer todos os direitos inerentes aos brasileiros natos. Beleza? Então são essas três situações aqui em que o indivíduo será considerado brasileiro nato pelo critério jus sanguinis. Pelo critério jus sanguinis, essas são as três hipóteses. Aí você soma essas três ao jus solis, e aí nós temos 4 possibilidades do indivíduo, né? 4 situações em que o indivíduo poderá adquirir a nacionalidade originária brasileira e se tornar um brasileiro nato. Detalhe. O Estado brasileiro, a Constituição brasileira, não admite o critério do jus matrimônio como aquisição da nacionalidade originária. O jus matrimônio você pode até utilizar como critério da aquisição da nacionalidade secundária. Com a nova lei de imigração, você tem lá a possibilidade disso acontecer, né? Mas originária, não. Professor, mas não tem aqui. Aliás, isso é uma regra geral. Viu? De modo geral, os países, os estados, de modo geral, não adquirem o jus matrimônio como requisito para aquisição de nacionalidade originária. Certo? Alguns até nem admitem como critério de nacionalidade secundária. O Brasil passou a admitir. Uma nova lei de imigração passou a utilizar, mas na nacionalidade secundária. Mas originária, não. Só o jus solis e o jus sanguinis. Professor, mas não tem aqueles casos, né? Alguns países aí que o indivíduo, para adquirir a nacionalidade, casa? Não. Tem aquele caso dos Estados Unidos, por exemplo, green card. O estrangeiro que casa com um americano ou uma americana, ele não adquire a nacionalidade americana, não. Ele ganha o green card, ou seja, o visto legal, o direito de morar, de trabalhar, de residir nos Estados Unidos. Mas ele continua sendo estrangeiro, só que legalizado. Né? Então, nesse caso aí, ele não vai adquirir a nacionalidade originária. Certo? Aqui no Brasil, a gente vai ver também que o estrangeiro que casa com uma brasileira, a gente vai ver não, porque está na lei de imigração, eu só vou mencionar aqui, porque a lei de imigração geralmente não está, né, nos editais de concurso. A gente vai analisar só as regras de nacionalidade que estão na Constituição. Então, esse estrangeiro que casa com o indivíduo daquele país, que tem a nacionalidade daquele país, ele passa a ter alguns direitos que na condição de estrangeiro ele não tinha. Estrangeiro que não é casado, né, com aquele indivíduo. Mas nacionalidade originária, não. Como eu disse, alguns países admitem adquirir a nacionalidade secundária, ou seja, se tornar um indivíduo naturalizado, né? Mas nacionalidade originária, não, a Constituição Federal brasileira não admite outro critério a não ser esses dois aqui. Critério jus solis, critério jus sanguinis, certo? Então será considerado brasileiro nato os nascidos no Brasil nessas condições que nós acabamos de ver, certo? O critério jus solis, nasceu no Brasil, ainda que ele pai de estrangeiros, desde que não esteja ao serviço do seu país. Aí não vai ser brasileiro nada. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que o pai ou a mãe esteja ao serviço do Brasil. Se não estiver a serviço do Brasil, registra em repartição brasileira competente, ou ainda vir residir no Brasil e, após a maioridade, opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira e aí ratificar, na verdade, aquele direito que ele já vinha exercendo normalmente, né? Então são esses dois critérios aí utilizados para conferir ao indivíduo a nacionalidade originária ou primária. Mas existe uma outra espécie de nacionalidade, que é a nacionalidade secundária, que é a nacionalidade atribuída aos chamados
brasileiros naturalizados. E aí nós vamos analisar essas regras de aquisição da nacionalidade secundária no nosso próximo encontro. Já visto aqui pelo adiantado da hora, né, não vai dar tempo para a gente fechar nesse primeiro momento as regras referentes à nacionalidade secundária. Então, a gente vai parar por aqui e no próximo encontro a gente começa tratando das regras referentes à espécie de nacionalidade secundária. Tranquilo? Beleza? Fiquem na paz aí, bons estudos e até a próxima. Valeu, um abraço.